Boa noite, é uma honra estar aqui, podendo falar para vocês. E hoje nós vamos falar sobre Feliz 2015. O que a gente faz para ter um ano melhor do que a gente teve o ano passado? Porque tem uma característica da vida da gente, é que é sempre possível a gente melhorar. Embora, eu também preciso contar uma coisa triste, sempre é possível piorar. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre as metas de 2015, como que você não realiza as metas. É muito importante entender como que a gente não realiza uma meta e depois como que a gente realiza uma meta. Então, para a gente começar, quais são as metas de vocês? Quero escutar 4, 5 de vocês assim, qual é a sua meta? Quem fala? Só para eu... Ser palestrante. Ser palestrante. Tornar uma especialista tributária dentro de 5 anos. Transformar no especialista tributária. Ser uma coach de sucesso. Paciente de ortodontia. Quero ser um excelente palestrante no negócio de palestra. Quero ser palestrante no negócio de palestra. Já tenho um comércio e eu quero aumentar o negócio. Quero aumentar o seu negócio. Na verdade, um outro ponto que eu tenho uma visão de futuro, envolver mais vendas. Legal. Ir para estruturar a empresa para ir para esse próximo patamar. Escrever mais um livro. Legal. Fortalecer uma marca e fazer dela sucesso. Fortalecer a marca e fazer dela mais sucesso. Mais alguma lá? Triplicar o faturamento e escrever um livro. Triplicar o faturamento, escrever um livro. Editar o livro Minha Lição de Fé na editora Gente. Editar o livro Minha Lição de Fé na editora Gente. Ótimo. Recolocar no mercado de trabalho novamente. Mais alguém? Deixar de ser uma especialista solitária e preparar minha empresa para isso. Legal. Deixar de ser uma especialista solitária e preparar minha empresa para isso. Fazer 3 vezes atividade de natação por semana, 2 vezes de pilates. Ok. Fazer atividades físicas. Ótimo. Bom, legal. Primeira coisa que a gente sempre tem que ter claro, gente, é que o nosso cérebro precisa... O nosso cérebro, para mim a referência é assim, nosso cérebro é como um taxista. Se você chegar no aeroporto, sentar lá no táxi e o taxista perguntar para onde que você quer ir, e você falar para frente, ele vai gastar gasolina, acabar com a sua grana e não vai chegar a lugar nenhum. Um dos maiores erros estratégicos de uma pessoa quando ela está pensando em realizar uma meta é não ter essa meta clara. Essa é uma das coisas mais importantes. Então é muito legal quando alguém fala assim, eu quero ser um palestrante e faturar 30 mil reais por mês, todos os meses. Quanto mais específico você for, melhor. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é escreva sua meta. Escreva sua meta. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu já pegava no celular e mandava um e-mail para mim, com a minha meta. Ok? Então, falando assim, aspectos gerais da meta. Assim, aspectos gerais da sua meta. A sua meta tem que estar muito clara, muito objetiva. E você tem que ter, primeiro ponto-chave, você tem que ter muito orgulho da sua meta. Ok? Fala para o seu companheiro do lado. Fala para o seu companheiro do lado. Tenha orgulho da sua meta. A primeira coisa que você tem que ter é orgulho da sua meta. Deixa eu falar para vocês. Duas experiências que eu tenho. É muito frequente eu ir para convenções de grandes empresas. O que acontece quando a gente vai nas grandes convenções? Vamos imaginar que a palestra é às 5 da tarde. Eu chego na hora do almoço, aí está lá uma gerente, está uma coordenadora do evento, e a gente começa, a gente pega os slides, passa, faz o som, todas essas coisas que a gente está fazendo aqui. Aí está tudo organizado, e a gente vai, às vezes, almoçar. O evento é 5, o avião chegou a 1, aí pá. Eu começo a conversar com ela. E vamos imaginar que essa pessoa fala assim, Roberto, eu li seu livro, amanhã pode dar certo. Putz, é máximo, lá. E aí
E aí ela falou assim, sabe, eu tenho uma tristeza na vida, eu queria ser casada, ter um companheiro, alguém que eu chegue em casa à noite, a gente compartilhe a vida, a gente curta a vida junto. E a gente está falando. A gente está falando. Legal, eu faço a palestra, depois da palestra tem um jantar, depois do jantar, vamos imaginar que tem uma música ao vivo e está todo mundo lá. E aí junta a turma da empresa. Quando junta a turma da empresa, o pessoal começa a falar de vida. E frequentemente de vida afetiva. E um monte de mulheres fala assim, eu acho que assim, homem é só para ter uma história, uma transa. Já pensou ser casada, ter alguém para ficar cuidando? Eu olho essa moça e ela entra na turma de falar, eu também não quero homem para ficar tomando conta de mim, não. Eu gosto da minha vida, eu saio viajando. Aí eu olho, o que eu percebo? Ela tem vergonha da meta. Na hora que você tem vergonha da sua meta, então, por exemplo, tem gente aqui que tem um sonho, por exemplo, de ganhar 30 mil reais fazendo palestra. Mas o cara fala assim, eu vou falar. Exatamente ontem, esse meu grupo de palestrantes que está gravando o vídeo hoje, teve uma aula com o Alexandre Livinic. O Alexandre Livinic é palestrante. Eu tenho muito orgulho de ter sido professor do Alexandre Livinic. E o Alexandre Livinic estava falando da importância do palestrante ter prazer de fazer palestra. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, a semana passada eu fiz 9 palestras. Teve um dia que eu fiz 3 palestras. E quando eu cheguei na sexta-feira, eu fui comer na pizzaria que eu mais gosto. E eu pedi uma pizza para mim. Frase do Alexandre Livinic, eu estou aqui na frente dos meus alunos. E o Alexandre falou assim, sabe, eu nem prestei atenção que eu ganhei mais de 140 mil reais naquela semana. Sabe, o que eu curti? Eu ajudei pessoas em 9 palestras. Faz sentido o que eu estou falando? Quando ele saiu, essa foi a última parte da aula dele, quando ele saiu eu falei assim, sabe por que ele não prestou atenção? Que ele ganhou mais de 140 mil reais naquela semana? Porque ele ganhou mais de 140 mil reais naquela semana. Porque se ele ganhasse 5 mil reais por mês, ele prestaria atenção no sabor da pizza. Faz sentido isso, galera? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente aqui que morre de vergonha de falar assim, Roberto, eu quero ganhar 100 mil reais fazendo palestra por mês. Ferrou, você tem vergonha da sua meta. E na hora que você sabota, você não sabota dos 30 aos 100. Você sabota do 0 aos 10. Tem lógica isso que eu estou falando? Então, a primeira coisa que você tem é que assumir a sua meta. Então, por exemplo, aqui talvez não tenha nenhum rapaz desse tipo, mas tem homens que a vontade dele é de transar com 50 mulheres aquele ano. É a meta dele. Não sou eu que vou analisar a meta. Mas o que o cara faz? Ele morre de vergonha de ser um sujeito que tem um desejo sexual daquele tamanho. Aí você diz, não, eu estou interessado em casar. Aí, como ele não está interessado nem em casar, nem ele não faz nenhuma das coisas. Fica em casa assistindo filme pornô. Eu sei que vocês não são esse tipo de pessoas, obviamente. Obviamente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre meta é, você tem que ter orgulho da sua meta. E eu vou falar para vocês, há uns 10 anos eu me transformei em um super empresário. Um super empresário. Agora, eu tenho Editora Gente há quase 40 anos. E para mim foi muito difícil falar assim, eu sou empresário. Por quê? Porque eu tinha uma referência que empresário era tudo canalha. Eu tinha vergonha de ser empresário. Eu tive que trabalhar minha cabeça para poder falar, eu sou dono de empresa. Eu não sei se isso bate com alguns de vocês. Se você não tiver orgulho de ser empresário, assim, uma das coisas que eu acredito que me ajudou muito a ter o sucesso que eu tenho como palestrante, quando a gente inventou esse negócio de palestra, eu fui o primeiro sujeito que escreveu no cartão, palestrante.
as pessoas, o que você era? Perguntava para o fulano e falava assim, sou professor. O outro, sou educador. O outro, sou não sei o quê. O Roberto era palestrante, de cara. Todo mundo falava assim, pô, Roberto, mas você é palestrante? Você não é não sei o quê? Eu sou palestrante. Faz sentido isso que eu estou falando? Todo mundo está com a sua meta escrita, manda aqui no teu WhatsApp. Porque tem 2 tipos de metas. Sempre que eu tenho uma meta, de resultado, vocês escreveram meta de resultado, agora vocês têm que ter meta de ação. Meta de ação. Então, por exemplo, eu ainda não decidi o dia que eu vou lançar meu livro novo, e também não decidi o tema do livro novo. Mas a hora que eu decido escrever o livro novo, eu marco um dia para entregar os originais para a editora. E ali eu pego e faço uma meta de escrever 3 páginas por dia. Está claro o que eu estou falando? Ou seja, você tem que ter meta de ação. Para os empresários, a minha equipe tem meta de vendas, mas eles têm meta de telefonemas. Então você tem que fazer 40 ligações por dia. Se ele não atingiu a meta de resultado, eu vou parar para ver se o produto não está bom. Se eles não ligaram, eu não vou parar para ver se o produto está bom. O que acontece? Quando você não tem meta de ação, você vai chegar em dezembro e querer renegociar a meta, como aconteceu agora com o nosso governo, incompetente. Tá claro? Por quê? Porque não fez meta de ação. Conversa com o teu companheiro do lado. Quais são as suas metas de ação? Então, eu quero lançar o livro. Quais são as metas de ação? Ok? Conversa com o teu companheiro do lado. Quais são as suas metas de ação? Fica do lado. Legal, gente. Vamos voltar. Beleza, aqui comigo. Legal. Então vamos lá. Por que algumas metas não se realizam? Então vamos lá. Me ajuda. Agora vocês já estão pegando... Oi? Falta de ação. As pessoas têm a meta, não têm ação. Legal. Por que mais, gente? Oi? Não tem planejamento. Não tem coragem. Não tem orgulho da meta. Na minha opinião, planejamento. Não tem planejamento. Não especifica. Não tem foco, não tem engajamento. Oi? Ações erradas. Oi? Meta irreal. Como? Sem prazo definido. Tem a meta de resultado, mas não tem a meta de ação, gente. Isso é conhecer o produto. Vê. Um dos maiores destruidores de meta é um negócio chamado distração. Para mim, que sou católico, o maior mestre que já teve foi Jesus Cristo. E uma das mensagens mais fortes que Cristo deixou foi: não seja distraído, não se distraia. Foi uma das mensagens. Lembra no Monte das Oliveiras, antes dele ir para o Calvário, né, para a experiência de crucificação? Está ele com os apóstolos. Apóstolos eram figuras maravilhosas. O que Cristo fala? Cristo fala assim, ó, eu vou me retirar, vocês ficam aqui atentos. O que? Por favor. Aí, o que acontece? Cristo sai para orar, quando ele volta, está todo mundo distraído.
O que Cristo falando com os apóstolos? O que Cristo fala? Pessoal, vocês distraíram. Cristo e os apóstolos. Aí ele fala, olha, de novo, vou me retirar, vocês se concentrem. Aí ele volta, o que aconteceu? O pessoal distraído. Disparadamente, essa é uma das razões pelas quais as metas não acontecem. Quando você tem uma meta, a meta tem que ser tão forte que você não preste atenção no seu sono, que você não preste atenção na sua fome, como foi a história do André, que você não preste atenção na dor da coxa. Quando você não está focado, você não está com a energia, você começa a prestar atenção no sono, na fome. Lembram disso? Quando você está totalmente focado, não tem sono. Para mim, a experiência de escrever um livro é uma experiência de paixão total. Eu acordo às 4 horas da manhã pelo prazer de escrever. Pelo prazer de escrever. Agora, é muito importante, gente, cumprir uma meta. É muito importante. Então, vê, eu, Roberto, eu sou presidente da editora, sócio majoritário da editora. Ok? Sócio majoritário da editora. Eu prometo entregar o livro no dia 1 de junho. Eu vou entregar o livro no dia 1 de junho. Frequentemente, acontecem coisas no meio do caminho e para eu entregar o livro no dia 1 de junho, eu tenho que ficar à noite dormindo 1 a 2 horas. Por que eu cumpro a meta? Por 2 razões. Primeiro, para mostrar para a equipe que meta é importante para ser respeitado. Mas o mais importante não é por causa da minha equipe, é por minha causa. Eu tenho que respeitar a palavra que eu dei. Na hora que eu não respeito a minha palavra, eu perco o respeito comigo. E na hora que eu perco o respeito comigo, eu perco qualquer possibilidade que eu tenho de realizar as coisas que eu me proponho na vida. É muito importante o autorrespeito. É muito importante você poder falar, é isso que eu quero da vida. Então, uma das coisas importantes quando vocês trabalharem nas metas do ano que vem, suas, é você ter claro, o que destrói uma meta não é a dificuldade para fazer o certo, é a dificuldade para você abandonar o errado. Então, por exemplo, o sujeito é um pai muito crítico, vamos pegar, é um pai ausente. Ele aprender a brincar com o filho é muito fácil. Ele deixar de ficar concentrado no smartphone é muito trabalhoso. A gente geralmente presta muito atenção no que a gente tem que aprender a fazer. Isso é legal. Mas eu vou falar para vocês. Tomem. Ponham atenção. Coloquem energia em deixar de fazer o que tem que fazer. Aí eu vou falar para vocês o que eu faço comigo. Vê, chega uma hora na sua vida que você é adulto, você não tem que prestar conta com ninguém, basicamente. Se você fizer coisas erradas, você vai continuar a fazer, não vai ter problema nenhum, acabou, até logo, tchau, morreu. Eu, Roberto, eu gosto de me colocar de castigo se eu erro. Então, vou contar para vocês. Eu sou viciado em livros, eu adoro ler livro, Vê, eu adoro tanto livro, que eu, além de ser um leitor de esbagaçar muitos livros, eu sou escritor e eu sou presidente de uma editora. Imagina se eu gosto de livro. E teve um ano que eu estava pisando na bola com um filho meu. O meu filho fazia um esporte que eu não gostava do esporte, não tinha interesse, então eu atrasava, porque eu não tinha interesse. E eu falei assim, Roberto, não importa o esporte, importa você estar junto. E eu atrasava. Aí eu falei para mim, cara, você vai ficar 1 ano sem comprar livro se você atrasar mais uma vez. Aí eu atrasei. Aí eu fiquei 1 ano sem comprar livro para mim. Para quê? Para eu me lembrar de que eu tinha feito uma promessa e essa promessa tem que ser cumprida. Deixa eu falar para vocês. É muito importante a gente ter a consciência de que se não acontece algo radical, a vida da gente continua na jostra que a gente está. É muito importante você colocar atenção em deixar de fazer o que não é certo.
Deixar de fazer o que não é certo. E uma das coisas que mata a gente é um negócio chamado egoísmo. Então, ontem eu estava trabalhando com alguns dos meus palestrantes, medo de falar em público. A gente tem aqui gente que tem medo de falar em público? Levanta a mão assim. Roberto, é difícil, eu fico sem graça. Então vê. É muito importante você saber falar em público. É muito importante. Eu diria que é uma das habilidades mais importantes. Tem 2 arquitetos. Você está pensando em contratar um arquiteto. Frequentemente você não compra o projeto do melhor arquiteto e do melhor projeto. Você compra o projeto de quem fala melhor, de quem apresenta melhor. Então, eu sei que você vai falar, Roberto, é que é o mundo das aparências. Bom, você tem que vender mesmo sendo o mundo das aparências, então você tem que saber falar. Então, muita gente fala assim, palestrante, né? Roberto, eu fico tímido, eu fico sem graça, eu gaguejo. Por que você gagueja? Você gagueja porque você está preocupado em você. Na hora que você fala, eu preciso ajudar esse pessoal que está na minha frente, a gagueira vai embora. Por quê? Porque você colocou atenção no outro. Quando vocês têm metas profissionais, eu vou falar para você, ajuda o outro. Tem uma frase, que para vocês que estão tomando nota, se você não está ganhando o que você quer, é porque você não está ajudando como você deve. Se você não está ganhando o que você quer, é porque você não está ajudando como você deve. Você tinha um tio que era um advogado, ele ganhava 1 tonelada de dinheiro. E hoje ele não ganha mais. Por que ele ganhava 1 tonelada? Porque ele ajudava os clientes dele. Por que ele não ganha? Porque ele não está ajudando os clientes dele. Você tinha um avô que tinha um escritório de contabilidade, ele ganhava uma fortuna. Hoje o escritório de contabilidade não tem cliente. Por que não tem cliente? Por que não tem cliente? Porque ele não está ajudando mais. As leis mudaram e ele não conseguiu ir para essa nova etapa. É muito importante a gente ter essa consciência de como que eu ajudo as pessoas a fazer. Então, muita gente... Então, falando do segredo dos campeões para vocês. O que tá atrás do sucesso? O que está atrás do sucesso? Muitos de vocês, se eu falar assim, gente, qual é o fundamento do sucesso? Vocês vão falar trabalhar muito, não é isso? Deixa eu falar para vocês, trabalhar muito é uma pequena parte. O sujeito que ganha 10 mil, ele trabalha 10 vezes mais que o sujeito que ganha 1.000? Sim ou não? Não. O sujeito que ganha 100 mil, ele trabalha 100 vezes mais do que o sujeito que ganha 1.000? É importante trabalhar duro, mas eu quero falar para vocês, não é o segredo do sucesso trabalhar duro. Não é o segredo. Não é o segredo. Por isso que é muito importante vocês estarem reciclando e vendo o que faz riqueza hoje em dia. O que faz riqueza? Né? O que faz as pessoas irem para frente? Então, deixa eu falar para vocês. A primeira coisa, né, Roberto, eu tenho uma meta. Legal. Primeira coisa é, você está preparado para tomar pancada para realizar essa meta? Não estou. Pronto, acabou. Não vai acontecer. Né, voltando para o André, você está disposto a jogar mesmo com a sua coxa doendo e você arrastando a perna? Tô. Legal. Você está disposto, eu quero fazer um doutorado. Você está disposto a ficar estudando sábado e domingo? Não estou. Acabou. Você está disposto a mudar para fazer sua meta? Não estou. Acabou. Você está disposto a deixar você está disposto a deixar aquela vida de dondoca com o maridinho dando a mesada para não sei o quê? Né? Não estou. Tá bom, poxa. Roberto, eu queria mudar meu casamento, meu marido manda em mim, eu tenho que obedecer. Pera, ele que dá o dinheiro? Então acabou, não tem muita discussão. Não tem. Deixa eu falar para vocês, uma meta, ela vai mudar a sua vida. A meta vai mudar a sua vida. Se você não perceber isso, não, Roberto, dá para mudar só essa partezinha? Não, muda tudo. Não é isso? Então, no momento que o André aceita a universidade nos Estados Unidos, acabou, a vida dele mudou. Se a gente quer ficar perto dele, vai ter que comprar um apartamento em Los Angeles, vai ter que fazer alguma coisa. Mas não dá para... Né, assim, muita gente fala assim, Deus, dá para mudar isso aqui, mas só isso aqui?
Né? Por exemplo, tem mulheres que são muito mandonas. E mulher mandona frequentemente arruma marido muito submisso. Não é o caso de vocês, eu sei. Mas aí você fala assim, pô, mas ele é um banana, mas ele é um banana, mas ele é um banana. Aí você manda o cara para terapia. Você manda o cara para terapia. Aí o cara vai para terapia e começa a enfrentar a mãe dele. Aí, é isso mesmo, tinha que enfrentar sua mãe. Aí passa um tempo, é isso mesmo, você tinha que enfrentar seu chefe. Aí um dia você vai, não, pô, não vou porra nenhuma. Aí você, pô, mas eu não. Comigo eu queria que você ficasse obediente. Não dá, gente. Quando você muda alguma coisa, tem uma pesquisa que mostra, quando você muda o relacionamento com 13 pessoas. Então tem muita gente que fala assim, sabe o que acontece? Eu não queria mudar tudo. Tem que mudar tudo. A menos que você faça uma estratégia artificial. Eu vou contar uma história linda para vocês. Minha mãe era uma empregada doméstica, uma mulher muito simples. E minha mãe foi trabalhando, meu pai junto, né? Chegou no fim, aí meu pai morreu e minha mãe ficou viúva e ela juntou uma grana, ela tinha uma grana. Putz, eu era médico, palestrante, blá, 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 blá. Faz pouco tempo. E minha mãe teve um câncer, metástase, e ela mal, se sentindo inútil, só dando trabalho. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ajudar a mãe a se sentir importante. Aí o que eu fiz? Isso há uns 10 anos. Eu cheguei um dia e falei assim, mãe, estou precisando de dinheiro. O que a mãe falou? Beto, você também, com esse negócio de ficar jantando fora, viajando para cima e para baixo, gastando dinheiro, só podia precisar de dinheiro. Aí, o que o Beto falou? Eu falei, mãe, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Você vai emprestar ou não vai? Se for para ficar enchendo a paciência, eu não quero saber de dinheiro. Nem vou te falar desse negócio. Você vai ficar me atazanando, como sempre. Aí eu falei assim, quanto é que você está precisando? Eu falei, 2.000. Você tem? E ela, lógico que eu tenho. Mas você tem que parar com esse negócio. Você toda hora, França, Estados Unidos, não sei o quê. Cursos. Mãe, você vai emprestar o 2.000? Não vai. Vou, né? Você acha? Eu trabalhei a vida inteira para ter dinheiro para poder ajudar um filho na hora que ele precisa. Agora você, Beto, que eu achei que era o mais ajuizado. Falei, mãe, não quero sermão. Vai me ajudar ou não vai? Aí foi lá, ela fez o check-in de 2.000. E quando minha mãe teve câncer, a gente tem a empresa, a editora, tudo é ali perto da Heitor Penteado. Eu comprei um apartamento, imagina, comprei um apartamento para ela na esquina. E a gente almoçava todo dia na casa dela. Óbvio que naquele dia a Roseli e o Mano já chegaram. Ô Beto, gigolô de velhinha? Você pediu, vê, eu estou falando, não sei se foi 1.000, 2.000, né? Você pegou 2.000 emprestado da mãe? Eu falei, eu peguei, pô, estou precisando de dinheiro. Aí os caras, pô, você está precisando de dinheiro? Nada! E eles tirando um sarro de mim, né? E eles tirando sarro. E aí eles falaram assim, pô, cara, sabe que você fez um negócio legal? Todo dia a mãe fala mal de você. Que você fica viajando para cima e para baixo, indo para a França, indo para a Índia, indo para os Estados Unidos, fazendo cursos caríssimos, jantando fora em restaurantes caros. Aí, eu não lembro se foi o Du, se foi a Roseli que falou assim, cara, você está dando a vida para ela. Aí, bom, chegou no final do mês, eu já tinha que pagar, eu tinha prometido pagar no final do mês, né? Aí eu não falei nada, fiquei na minha. Aí, lógico, ela. E eu de sacanagem falava assim, ontem eu fui jantar fora. Aí passou um tempo, eu já atrasei, era dia 1, já era dia 15, eu cheguei para ela e daí assim, mãe, tudo bem eu pagar no mês que vem? Aí minha mãe assim,
Eu sabia! Vê, você está devendo dinheiro, você está precisando de dinheiro, você vai jantar em restaurantes caros, sofisticados, se pede vinho caro, pede não sei o quê, não dá, né? Eu assim, mãe, vai dar sermão ou vai emprestar o dinheiro? Lógico que eu vou emprestar. Para que você acha que a vida inteira eu economizei, eu me sacrifiquei? Para poder emprestar dinheiro para um filho. E a coisa mais importante da minha vida são vocês. Será que vocês não entendem que vocês são importantes? Eu enrolei essa grana, acho que um ano. Mas eu dei um pouquinho mais de sentido para a vida da minha mãe. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, vê, às vezes você vai ganhando um dinheirinho, não sei o quê, mas você tem que... Não, só de farra eu vou fugir de pobre hoje. Ok? Mas deixa eu falar para vocês, a mente vai decidir tudo. E eu vou falar para vocês, na mente tem um negócio chamado certezas absolutas. Certezas absolutas. Então, quando você... O que define os nossos resultados são certezas absolutas. Vê, é uma delícia estar falando para vocês. Eu vejo que mesmo o pessoal do fundo está assim. Por quê? Você está aqui com certeza absoluta que você vai aprender alguma coisa que vai mudar a sua vida. Então você presta atenção. Às vezes eu vou falar em empresa, e quando eu estou falando em empresa, está um nego assim. Né? O que ele está demonstrando com essa atitude? Olhando o relógio. Ele está demonstrando assim, já sei que não vai dar certo essa porra. Então ele pega uma certeza absoluta que não vai dar certo. Faz sentido o que eu estou falando? Então tem gente que tem certeza, não, vai dar certo esse negócio, vai dar certo, então você se sacrifica. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo num momento em que a economia, os especialistas estão falando para você, vai dar errado. Está todo mundo vendendo uma crise. E eu quero falar para vocês, o ano que vem depende da sua certeza absoluta. Eu estou certo que vai ser um ano maravilhoso. Eu estou certo que vai ser um ano maravilhoso. Vai ser um ano maravilhoso, gente. Por quê? Putz, porque a gente está com um monte de projetos. No outro dia eu fui falar para... Eu tive 2 convenções de farmácias. Quando eu chego em cada uma dessas... Putz, Roberto, você viu o ano que vem? Você viu? Eu falei, gente, vocês trabalham em farmácia. Vamos imaginar que deu uma recessão, deu um desemprego imenso, a economia escorregue. Gente, os negros vão ficar com dor de cabeça, eles vão ter que comprar analgésico. Os caras vão ficar tensos, vão comprar Dorflex. Os caras vão ficar estressados, não vai subir, vai comprar Viagra. Gente, pode todo mundo ficar preocupado, menos vocês que trabalham em farmácia. Porque vê, se você vende guarda-chuva, você tem que rezar para chover. O mercado de palestrante é maravilhoso. Está crescendo, precisa de palestra nas convenções. Está crescendo, precisa de palestra motivacional nas convenções. A certeza absoluta é que define o resultado. A certeza absoluta, escreve isso, a certeza absoluta é que define o resultado. Por exemplo, tem gente, eu sei que nenhuma de vocês, que fala assim, os homens não querem compromisso. Nenhuma, eu sei, ninguém daqui tem esse tipo de pensamento. Agora, vai na igreja lá da Nossa Senhora do Brasil e tenta marcar um casamento, para ver se os caras não estão... E deixa eu falar para vocês, a maioria dos casamentos são heterossexuais. Principalmente os das igrejas. Igreja católica só casa hétero. Gente, os homens estão casando para chuva. Mas tem gente que fala assim, os homens não querem compromisso. Aí o que ela faz? Ela arruma os caras que não querem compromisso. Onde que elas querem arrumar? Na balada. A maior parte das mulheres que tem certeza absoluta que homem é complicado, o que ela faz? Vai arrumar homem na balada, não é o lugar. Lá o cara está afim de se divertir, você é a diversão do cara, não vai dar certo. Certeza absoluta. Deixa eu falar para vocês, eu vou contar a história mais linda da minha vida. Meu filho Leandro tem paralisia cerebral. Vocês devem ter escutado essa história. Paralisia cerebral. Com 3 meses a gente viu que o Leandro não estava evoluindo, levei o Leandro para os meus professores da faculdade de medicina, 150 calcificações no cérebro. O que eles falaram? Certeza absoluta. Uma pessoa não vive com esse cérebro, Roberto. E eu vou falar para vocês, eu acho que eu só tenho vergonha de uma coisa na minha vida.
Aí a vergonha que eu tenho de uma semana da minha vida, eu acreditei no raio-x do Leandro e não acreditei no Leandro. E eu passei uma semana chorando, com raiva de Deus, porque Deus me mandou um filho que ia morrer. Fiquei uma semana. Uma semana de desespero. Aí no domingo eu falei assim, eu tô com vergonha de mim. Cara, você tá vendo seu filho morrer, você não tá fazendo nada. Aí eu fui decidir fazer o Leandro viver. Pá, eu tomei essa decisão. Eu trabalhava em Namps. Ganharia o que hoje um médico ganha, 3 mil reais. Era uma vida sacrificada. Primeiro eu tentei o tratamento do Leandro no hospital do Inampes, não deu certo. Quando tinha físio não tinha sala, quando tinha sala não tinha físio, às vezes não tinha os dois. Aí eu resolvi fazer particular. Aí o taxímetro começou a rodar e eu comecei a ter, o que eu faço para ganhar essa grana? O que eu faço para ganhar essa... Foi aí o pessoal, cadê o pessoal que está no Profissional Campeão? Bom, vocês que estão no Profissional Campeão escutaram essa história lá. Vê, um monte de terapia do Leandro, até hoje, o Leandro custa caríssimo para mim, um monte de terapia do Leandro, e eu falei, como é que eu faço o dinheiro? Eu comecei a dar curso de análise transacional. Foi aí que eu aprendi que que eu criei esse método, que é o método do Profissional Campeão. Nós precisamos ter mente de campeão, líder campeão, vendedor campeão e empresário campeão. Eu aprendi no soco, assim, na porrada. Em 15 dias eu aprendi isso. Eu não sabia vender, eu não sabia ser empresário, eu não era líder. Aí trabalhei a minha mente. Gente, em um mês, eu comecei a ganhar o que seria hoje. Eu saí de 3 para uns 15 mil reais. Eu lotei desses cursos. Naquela época não tinha impressora, não tinha fotocopiadora, tinha um negócio chamado mimeógrafo. Eu bolei meu curso, fiz um monte de cartazes e fui para o Bexiga colar cartaz. Era a época do Bexiga. A Vila Madalena de antigamente chamava Bexiga. E a gente lotou. Não dava, o dinheiro dos cursos não dava para fazer o tratamento todo do Leandro. Aí eu comecei a dar terapia. Cada pessoa que fazia uma sessão de terapia pagava uma sessão de físio, TO, massagem do Leandro. E eu falei, esse cara vai ter a melhor terapia do mundo. Vai ter a melhor terapia do mundo. Quando o Leandro fez 1 ano, vocês acham que os médicos falaram assim, pô, Roberto, que legal, ele vai viver? O que o pessoal falou? Cara, que sorte que você deu. Chegou em 1 ano, mas não chegava em 2. Vai chegar em 2, não vai chegar em 3. Só parou quando o Leandro fez 10 anos de idade, que uma médica falou, Roberto, doutor Roberto, podemos apresentar o caso do seu filho como um milagre da neuropediatria? Eu falei, pode, e diz que é meu filho, né? Porque as pessoas acham que essas coisas que a gente ensina, a gente aprende num livro, né? O sujeito de Pirassununga, o pessoal de Pirassununga tem um ditado que eu acho massa, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Aí eu falei para os médicos do Leandro, falei, ó, eu quero que vocês pensem em quantos Leandros que vocês mataram na vida de vocês. Convidando os seus filhos, os pais, a desistirem dos seus filhos. Porque eles queriam que eu desistisse do meu filho. Foi uma das coisas mais importantes, gente, foi eu trabalhar minha certeza absoluta. Essa é uma das fotos mais lindas que eu tenho na minha vida. 10 de outubro desse ano, o Leandro fez 35 anos de idade. Por que eu estou falando... Opa, obrigado. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem hora que é você e a sua certeza. Está tudo mostrando que é errado. Vou falar para vocês como que eu aprendi a ganhar dinheiro. Eu provavelmente seria um professor universitário se não fosse o Leandro. Cada vez que o Leandro internava, e com esse cérebro, essa doença, o sujeito vai tendo uma crise convulsiva atrás da outra. Então, quando o Leandro tinha febre, era uma crise, e a gente levava para o hospital e ia para a UTI. E nessa época não tinha seguro-saúde para doença pré-existente. Então era tudo particular. Tudo. Vê, eu ganhava sessão de terapia uma por uma.
putz, daqui a pouco vinha 100 mil reais, 150 mil reais. O ano passado, o Leandro teve um problema no olho e putz, ficou tão... No final da cirurgia parecia simples, mas aí quando fui falar com o médico, ele falou, Roberto, eu estou achando que é câncer. Isso foi sexta. Terça-feira vai ter que, depende do anátomo patológico, vai ter que tirar o olho do Leandro. Né? Bum, né, assim, pá. Um lado assim, pancada, o outro lado. Essa internaçãozinha, essa cirurgiazinha foi 100 mil reais. Putz, a gente mata super simples. Lá atrás, era a vida da gente era pagando o tratamento do Leandro, internação do Leandro. Todo ano tinha 2 ou 3 internações. Tinha hora que você falava assim, Deus, eu tenho que continuar acreditando que ele vai viver, porque você via tanto sofrimento dele, da gente, o inferno. E aí, nessa hora, você tem que falar assim, o Leandro vai viver. E se você perguntar, Roberto, da onde que o Ricardo tira a energia dele, o Arthur, a Marina? Putz, eles veem o Leandro crescer. Até há pouquíssimo tempo atrás, o Leandro não controlava xixi e cocô. Era todo mundo limpando o xixi e cocô. E todo mundo vendo assim, a garra do Leandro, né? O Leandro, putz, ele foi buscar. Então hoje ele, xixi, cocô, almoço, comer. De vez em quando ele faz umas farofada lá, mas faz de sacanagem, porque ele sabe fazer certo. E eu falo, Leandro, cacete, você sabe fazer esse negócio, para de zonear. E ele, acho que ele vê a gente todo desesperado. E às vezes a gente leva na boa, né? E aí joga comida nele, ele joga na gente. Mas o que eu quero falar para vocês? Gente, a sua mente tem que segurar a pancada. E vou até compartilhar com vocês. Não sei se alguém estava no seminário de liderança. Foi sexta-feira, no dia que começava o seminário de liderança, no sábado. O Leandro internado, suspeita de câncer. E você tem que chegar para você e falar assim, esse seminário vai ser o melhor de tudo. Então, você tem que segurar na tua mente. Por quê? Eu vou falar uma coisa, vocês são muito jovens, muito inexperientes. A vida bate pesado em todos nós. Sabe assim, não tem esse cara. Você fala assim, os Beatles. Eu estava vendo uma entrevista do George Harrison, ele falou assim, os piores anos da minha vida foram os que eu tocava nos Beatles. A gente trabalhava, pressão, esporro, prejuízo. Eu comecei a viver depois dos Beatles. Aí você fala, né, você olha assim, eu queria ser você, George. Aí quando você vê a entrevista do cara, você fala, putz, ainda bem que eu não fui o George. Então, eu quero falar para vocês realizarem a meta de vocês vão ter que aguentar a pancada. As pessoas me perguntam, Roberto, o que é ter sucesso? Como é que é ser bem-sucedido? É você subir numa pitangueira, 15 caras chacoalharem você e você dá um jeito de ficar lá em cima. Tá? Não é que as pessoas chacoalham de maldade, você simplesmente está no lugar que elas querem estar. Só isso, não é, sabe assim, às vezes as pessoas quando elas fazem a sacanagem, elas fazem, vou sacanear, mas elas não precisavam falar eu vou sacanear, é simplesmente eu quero ocupar seu lugar, é que nem corrida de Fórmula 1, sabe, o terceiro quer ir para o lugar do primeiro, o segundo quer ir para o lugar do primeiro, e a gente tem que entender que esse é o jogo. Deixa eu falar para vocês, não significa que eu sempre entenda isso, frequentemente eu falo, sacaneou, mas quando volta o juízo, eu falo, ele fez o que era a parte dele. O ciclo do sucesso, certezas absolutas levam você a tomar decisões positivas. Certezas positivas, decisões positivas. Então, se você fala assim, eu não vou deixar a Dilma administrar a minha empresa. Não é ela que vai dizer quanto que eu vou crescer. Não é esse ministro da Fazenda que vai dizer, não é o economista que vai dizer, eu vou decidir quanto que nós vamos crescer. Nós estamos investindo para crescer lá no Instituto. Gente, esse ano nós dobramos o faturamento. Como que a gente dobrou? Tem coisas que a gente faz de graça? Tem. A gente cuida do treinamento da PAI, a gente faz de graça, mas a gente tem que determinar que esse negócio vai dar certo. Na hora que você fala, vai dar certo, dá trabalho, lógico que dá trabalho. Aí você vai ter ações positivas, e aí você tem resultados positivos. Roger Bannister. Gente, essa
Fala pro teu companheiro do lado, presta atenção que ele vai falar um negócio legal. Fala. Legal. Vê. Roger Bannister, no ano de 1952, é uma história antiga, no ano de 1952, a ciência do esporte mostrou que não tinha jeito, ciência do esporte, 1952, do homem correr a milha, do ser humano correr a milha em menos de 4 minutos. O Roger Bannister estava fazendo a faculdade de medicina, ia começar o internato e era a última corrida dele, e ele falou, eu vou correr a milha em menos de 4 minutos. E ele correu. Em menos de um mês, 40 sujeitos correram a milha em menos de 4 minutos. 40 caras. Aí perguntaram para eles, o que aconteceu que vocês conseguiram fazer? O que o Roger Bannister falou? O que o pessoal falou? Eu pus na cabeça, eu falei, se ele fez, eu também faço. Deixa eu falar para vocês. Sempre olhe quem está fazendo e fala, se ele fez, eu também faço. E aí, faz o que ele faz. Não é só deseja o resultado, deseja o método. O método é que é fundamental. Outra parte fundamental, gente, tem um mentor. Tem um mentor. Para a gente ver, por que você não está realizando a meta que você quer realizar? Porque você não tem competência. Ponto, chave. Chave. Então, Roberto, eu quero escrever um livro para vender 100 mil exemplares. Por que vendeu só 10 mil? Pô, você não tem competência para vender 100 mil. Então, eu vou arrumar alguém que vai me orientar como que eu faço para conseguir isso. Essa é uma das coisas mais simples. Mais simples. Então, vou dar um exemplo dessa escola. Eu adoro o pessoal dessa escola. O pessoal que já me viu tocar guitarra sabe que eu toco guitarra muito melhor do que eu poderia e deveria tocar. Por quê? Porque eu toco a guitarra de vez em quando. Tem um professor aqui chamado Joey Mograbi. Joey Mograbi. O Joey, em 5 minutos, dobrou a velocidade do meu solo. Por quê? Eu solava e eu fazia com a palheta. Imagina que isso aqui é a palheta. Eu batia de cima para baixo. E a gente tocou algumas vezes, o Joey falou assim, você quer uma aula? Eu falei, quero. Ele falou assim, Roberto, você está batendo a palheta de cima para baixo e você está voltando com o caminhão vazio. Bate de cima para baixo e bate de baixo para cima. Eu falei, como é que é, Joey? Bate de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Tinque, 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 tinque. Aí eu falei, poxa, que legal. Ele falou assim, faz esse exercício. Tinque, 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 tinque. Em 5 minutos ele dobrou a minha velocidade. Eu ia continuar trabalhando para ser mais rápido, para fazer de cima para baixo mais rápido. Quando eu melhorei de cima para baixo, sempre que vocês tiverem, tem uma palestra chamada As Lições do Rock. Ou então, fica lá na página da gente, que a gente sempre toca num bar, assim. Vocês vão me ver tocar, vocês vão falar, como é que esse maluco tem essa velocidade? O Joey dobrou em 5 minutos. Tem um mentor. Tá? E gasta dinheiro com o seu mentor. Por quê? Porque vale a pena, você vai dobrar. Seja um vendedor poderoso. Tá? Como eu falei para vocês. Vocês vão descer, vai ter a Marina vai estar lá vendendo o livro. Para um negócio dar certo, a gente tem que vender. Eu sempre assisto palestras nos Estados Unidos. A frase que mais me marcou dos últimos anos é: empresário bilionário adora vender, empresário falido adora produzir. Os grandes empresários, eles adoram vender. Gente, roberto@institutogente.com.br. Posso dar um e-book para vocês? Eu quero dar um e-book para vocês. Só que vocês não vão mandar para o roberto@institutogente. Manda para info@institutogente.com. info@institutogente. Manda agora e fala, Roberto, põe assim, EMT. Põe EMT. Se você manda agora, pega seu celular e já manda agora. Manda agora EMT. E eu vou mandar um e-book que é o resumo dessa palestra. Põe só EMT, não precisa nem falar o que é. Se você colocar no info, vai entrar num sistema.
6. Oi? .com.br. info@institutogente.com.br. Pode pôr EMT. Só põe no assunto EMT. Levanta a mão, só para eu saber. Levanta a mão quem está mandando. Quem está mandando? Ah, todo mundo. Legal. Deixa eu pedir para vocês. Não mande depois da manhã, tá? Não mande. Porque não vai ser respondido. Não adianta ficar puto. Ah, eu já mandei 3 vezes, 4 vezes. Porque a gente vai mandar agora. Tá? O sistema não pega depois da manhã. Quem estava... Oi? Não, manda daqui. Tá, não, olha, pode ser até amanhã. O que acontece? A Camila vai me perguntar, o que você prometeu? Aí eu vou falar, eu prometi o e-book Segredos dos Campeões. Aí ela já manda, e aí já vai para a próxima. Aí amanhã eu estou no Itaú, aí no Itaú eu vou dar um presente. Quem estava na Fórmula esse final de semana? Que beleza, hein, pessoal? Eu não toco guitarra bem para chuchu? Vocês... Imagina, com um pouquinho que eu treino, por quê? É o mentor, gente. O mentor é importante. Para a gente terminar, eu quero falar uma das coisas mais importantes da vida. Uma das coisas mais importantes da vida. Quando a gente pensa em felicidade, viver não é colecionar números na conta bancária. Viver não é colecionar bens na declaração de imposto de renda. Viver é realizar o melhor que a gente conseguiu, compromisso com o cara lá de cima. Eu sou um sujeito que rezo muito. Uma das coisas que eu mais peço nas minhas orações é que Deus me ajude a realizar na terra o que eu prometi para ele que ia fazer. Porque o campeão não é o cara que tem roupa de grife, apartamento na praia. O verdadeiro campeão é o sujeito que toca o dia na empresa, chega à noite em casa, cuida das coisas da família. Quando você, cansado, coloca a cabeça no travesseiro, nosso Pai do céu entra no seu quarto, olha no seu coração e fala, obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por continuar a minha criação. Para mim, o grande barato da vida é servir a Deus. Como disse minha mãe lá na vilinha, a sua mãe disse também, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então, deixa eu falar assim, o grande barato da vida é servir a Deus. Quem serve a Deus sempre ganha. Quem está contra Deus sempre perde. Obrigado.